Então, a gravação está iniciada. Isso aqui foi o que tinha ficado faltando semana passada. Tá? Vou dar um play aqui, vou comentando. Então, a gente tinha feito até a parte de compilação do núcleo do Linux. Agora vamos ver então como é que fica a instalação. Então, depois de compilado, o último comando foi dado, foi o comando make, né, o comando para fazer a compilação, depois que ele leva aquelas horas todas compilando. Disparando aqui o vídeo. Estou dando o comando aí, o name-a, para mostrar a versão do kernel. Então, a versão que está rodando é 58050 generic, a versão padrão do Ubuntu. Tá? Então, dando o comando make módulos install, para fazer a instalação dos módulos. Lembrando que esses módulos são aqueles drivers que são carregados em tempo de execução, sempre que forem necessários. Depois de instalar o módulo, faz a instalação do núcleo propriamente dito no diretório boot. Então, make install, ele vai copiar para o diretório boot o núcleo do Linux. Lembrando que no momento da compilação eu compilei o kernel e botei a extensão -fábio para poder diferenciar. Estou entrando no diretório /lib/módulos. Aí nós podemos ver que foram instalados o módulo do kernel que a gente estava usando, que é o 5.12, diferente do kernel que está aí, que é o 5.8. Então 5.12.2-fábio. Aí entrando no diretório do boot, vamos ver aqui o kernel novo, que é o 5.12.2-fábio. Pode ver que ele tem exatamente o mesmo tamanho depois de compilado do kernel anterior, que é o 5.80.49.50. Iniciar a máquina virtual. Está dando acelerada no vídeo, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, porque está com essa alergia, né, do Gnome aí. Entrando na conta. Abrir o terminal e o Firefox. O Firefox depois para poder ver a interface gráfica funcionando realmente com o núcleo novo. Era até desnecessário, porque o Gnome já entrou, né, mas mesmo assim colocando para funcionar. Dando de novo o comando name-a, podemos ver que já é o kernel novo que está executando realmente, o 5.12.2-fábio. Está realmente o novo núcleo que foi compilado especificamente para essa máquina funcionando. E acessando o site da UVA para... Vou dar uma acelerada aqui, demora um pouquinho a carregar o site. Aí está aí, né, o kernel instalado, funcionando normalmente. Lembrando que o processo de compilação do kernel é um processo muito raro, né? A gente só realiza mesmo quando tem a necessidade de colocar algum hardware muito específico, né? Um hardware novo, por mais novo que seja, e até um hardware relativamente antigo, ele já está no núcleo do Linux, né? Às vezes acontece de um usuário, de um fornecedor fornecer um hardware completamente diferente e ele entregar para você, inserir você mesmo no núcleo do Linux. Mas isso é extremamente raro. Normalmente, o fornecedor ele já entrega os drivers todo para o pessoal do kernel do Linux e ele já coloca na distribuição e o hardware novo já está todo lá, não tem necessidade da gente fazer a compilação, né? Eu já precisei fazer isso uma única vez para poder acessar eu precisei compilar duas vezes, para falar a verdade para vocês. Uma vez que era para acessar uma máquina, se não me engano, era uma máquina que era uma prensa, que era controlada por um Linux. Não sei se era uma prensa ou uma máquina de corte, não me lembro mais.
E o driver dela de comunicação era um driver que tinha uma interface muito antiga que já não estava mais na compilação padrão do Linux. Então, foi preciso baixar o núcleo e, na verdade, foi mandar compilar. A única coisa que fiz diferente foi habilitar esse driver, que ele já estava no código Linux, ele só não estava compilado, né? E compilou e funcionou normalmente a máquina, funcionou sem problema, né? E uma segunda vez foi um servidor que nós precisávamos, que estava numa máquina ultra moderna lá, que tinha uma placa de rede daquelas que só falta puxar o dado pela rede, uma placa excelente, placa de rede, por sinal, né? Mas o fornecedor da placa de rede ele não fornecia o driver da placa de rede como código livre. Tá? Ele dava o driver para você, ele dava os fontes do driver para você compilar, ele fazia tudinho. Só que ele não abria mão dos direitos do driver, né? E a gente precisava executar no sistema operacional Debian. E o Debian é uma distribuição que ele só coloca drivers livres. Se o fornecedor não colocar aquele driver como software livre para você poder modificar, com direito de modificar, eles vão e tiram do núcleo. E a gente estava nessa banana, né? Tinha uma máquina que era um servidor, que tinha uma placa dessa, e tinha que ser Debian. Então, o que a gente fez foi, teve que instalar o Debian, a placa de rede não funcionou, né? Fizemos o download do kernel do Linux, colocamos na máquina e compilamos. E foi só compilar, porque o próprio kernel já tinha o driver. Só que o pessoal do Debian vai lá e tira o kernel, melhor dizendo, tira o driver do kernel, se o driver não for livre. Então, foi o probleminha que nós tivemos. Na vida toda profissional minha, 2 vezes precisei compilar, né? E foram sem problemas também. Compila, executa, sem dificuldade. Uma pergunta aí para a gente fechar e começar a parte do Windows? Bom, então vamos lá. O vídeo. Então, tal qual a gente fez para o Linux, o que a gente vai fazer? Vamos aqui criar uma máquina virtual Windows, mandar instalar o servidor. A instalação do servidor é rápida, ela é bem mais rápida que a instalação num desktop, tá? Mas ainda assim, para a gente não perder tempo, enquanto eu estiver copiando os arquivos e tudo mais, eu vou passar com vocês aquela parte que eu falei lá no início, lá nas primeiras aulas, na primeira ou na segunda aula, eu falei para vocês que ia falar sobre a Microsoft e sobre o sistema operacional Windows quando a gente fizesse a instalação do Windows Server. Tá? Então, eu vou aproveitar, enquanto estiver instalando, eu vou falando com vocês, vou passando slides, aí a gente não perde tempo. Então, para a gente poder fazer a instalação aqui do server, então a gente vai criar uma máquina virtual, aqui em novo, né? Então, não vai ter novidade, a gente já fez isso para o Linux. Precisa dar um nome para o sistema operacional. O padrão aqui você pode perceber, é Microsoft Windows e Windows 7. Conforme a gente vai escrevendo, o VirtualBox você vai dependendo. Vou botar Windows Server 2008. Tá? Então, como botei aqui o Windows Server 2008, o próprio VirtualBox já identificou que é uma Microsoft Windows e ele coloca, já vai criar uma máquina versão Windows 2008 64 bits. Tá? Vai criar o hardware mais apropriado, o hardware virtual melhor para essa máquina. Próximo. Quantidade de memória, deixar 2048 mesmo. Criar um novo disco virtual. Passo a passo explicando o que é cada um, eu já coloquei lá para vocês fazerem download, eu já expliquei quando a gente fez o Linux, então vou fazer mais rápido aqui. Criar do tipo VDI, que é o do tipo VirtualBox. Existem mais outros 2 padrões que o VirtualBox fala. Fazer do tipo dinamicamente alocado, né? Lembrando só rapidamente aqui, o dinamicamente alocado ele é um pouco mais lento, mas ocupa menos espaço no disco verdadeiro, no disco real, né? O tamanho fixo ele vai pré-alocar. Então, se eu crio aqui um disco de 32 GB, ele não vai ocupar 32 GB desde o início. Ele vai ocupando aos poucos conforme eu for colocando coisa no disco. Se eu botar de tamanho fixo, ele já vai me consumir 32 GB direto do HD. Então, dinamicamente alocado. E ele sugere 32 GB, vou manter o que ele sugere. Está criada a máquina virtual. Windows Server, peguei errado, aqui é de teste. Windows Server 2008, passar lá para cima. Para fazer a instalação, clica 2 vezes. Ele vai perguntar onde está o CD de instalação. Então, vou clicar aqui do lado para procurar o CD.
No caso, está nesse diretório meu, trab ISO, marcar e mandar abrir, escolher. Pronto, eu já estou aqui com a mídia de instalação. Isso é como se eu tivesse colocado o CD de instalação ou um pendrive numa máquina para instalar. Aquela instalação normal, né? A instalação, a interface é bastante parecida, só que ele praticamente não pergunta nada. Com o servidor a gente configura mesmo depois de instalado. Então, pergunta padrão, né? Idioma, formato, teclado, te avança e manda instalar. Então praticamente não pergunta nada. Esperar ele iniciar a cópia de arquivos, aí a gente passa para o histórico aí da Microsoft e do Windows, que faz parte da disciplina. Tá. Aqui ele está perguntando as versões, a versão que a gente quer instalar, né? O CD de instalação, a imagem ISO, ele vem com todas essas versões. No caso do 2008, a gente tem a versão standard. A versão standard é para pequenos escritórios, né? A versão Enterprise, uma versão completa, né? A versão Data Center, como o nome fala, é a versão para Data Center, né? Em termos de uso, não tem diferença Enterprise e Data Center, pelo menos no 2008, né? É a mesma versão, só que o Enterprise, o esquema de licenciamento é diferente, tá? O Data Center você nem consegue comprar se você não for um proprietário do Data Center. Então, a versão Data Center é aquele que o dono do Data Center compra e depois, quando você vai instalar a sua máquina Data Center, vai fazer o aluguel de uma máquina, ele aluga para você essa licença. Tá? É um esquema de licenciamento um pouco diferente. E o 2008 ainda tinha a versão Web Server. Se não me engano, foi até o 2012. A versão Web Server é a versão bem mais enxuta, que é uma versão do Windows que funciona apenas como servidor web. Tá? Então ele não tem Active Directory, não tem um monte de coisa que as outras versões têm. E vocês podem reparar que cada uma dessas versões tem chamada instalação completa ou estação server core. Né? A instalação completa ele vai instalar com interface gráfica, vai instalar com tudo. Você até consegue usar como um desktop. Né? Uma versão server core é uma versão mais limpa. É uma versão que é quase que em modo texto somente. Tá? Tem uma janelinha de gráfica, mas bastante incipiente, algo não muito rebuscado, que a ideia aqui é não gastar memória com a interface gráfica e deixar o máximo de memória possível para o serviço nobre do servidor. Então, a gente vai instalar aqui, né, a Enterprise, que é a mais completa, e versão completa, né, não a Server Core. Eu vou mais à frente comentar com vocês a do Windows 2019, que interessa mais. O que é cada licença dessa, preço, requisitos de instalação e tudo mais. Tem que aceitar os termos de licença. Não é atualização, então personalizada. Usar o disco inteiro. Pronto, começou a cópia dos arquivos. Tá. Então agora ele vai fazer o processo de instalação. Vamos deixar ele quietinho aí. Vamos fazer aquela parte da disciplina que é ver o histórico da Microsoft e do Windows. Bom, lembrando, qualquer coisa pode ficar à vontade para interromper e perguntar. Bom, a Microsoft ela foi fundada em 4 de abril de 1975, tá? E a empresa Microsoft ela foi criada fundamentalmente com a ideia de criar compiladores e interpretadores. Tá? Esse era o negócio que a empresa buscava. Tá? Então, basicamente, ela foi criada para desenvolver e vender interpretador BASIC para o Altair 8800. Né? Era um computador equipado com processador Intel 8080, um excelente processador da época. Tá? O 8080 era um processador de 8 bits, né? que é o irmão mais velho, vamos falar assim, né? Do 8088 e do 8086. E desenvolveu também o MS Fortran para o sistema operacional CP/M em 1976. Né? Então, voltada para desenvolver interpretadores e compiladores. Tá?
até que surgiu uma oportunidade, né? A IBM tem uma história aí meio obscura, mas que diz-se que, né, nunca vi nada oficialmente escrito pela IBM, que a IBM ela sempre foi do ramo de vender e alugar grandes máquinas, máquinas de grande porte, né, mainframes, até mini computadores. Mas ela não estava muito no ramo do PC. E havia uma certa pressão ali dos clientes querendo um computador, um PC melhor, né? Existia o Altair 8800, existiam alguns computadores na época chamados computadores pessoais, né? E o projeto existia, né? E a IBM, ela, para atender esse mercado, que ela nem tinha muito interesse, ela criou o projeto do IBM PC, né? PC de Personal Computer, né? Então, computador pessoal IBM. Só que a própria IBM não tinha muito interesse em fabricar esses computadores, né? Ela fez o projeto, né? E ela mesma fabricou poucos. Ela abriu esse projeto para o mercado e falou: quem quiser pode fabricar aí, né? E foi uma febre, né? Então, várias empresas pequenas pegaram aquele projeto, era só pegar a placa-mãe, desenvolver a placa-mãe e fazer o projeto. Tanto que até hoje a gente chama de IBM PC, né? E, na verdade, a gente tem Dell, LG, Samsung, mas todos eles estão apelidos de IBM PC. Projeto original, então, da IBM. E a IBM não, ela tinha o seu sistema operacional próprio para os seus equipamentos e ela não teve realmente o interesse em fazer o desenvolvimento de um sistema operacional para o IBM PC. A ideia dela era contratar um sistema operacional conhecido como CPM, né, que pertencia à Digital Research, né, só que as negociações falharam. A Digital queria algumas coisas, a IBM queria outras, elas eram empresas concorrentes, não foi para frente. Então a IBM resolveu contratar uma empresa para desenvolver um sistema operacional. Tem um filme que conta essa história, lá do Bill Gates e do sócio deles, que inclusive mostra essa reunião, que a Microsoft foi chamada para uma reunião com a IBM, com os executivos da IBM. E diz que no meio da reunião, pelo menos está lá no filme, né? A gente não pode confiar muito no filme, mas está lá, que foi o Bill Gates que falou: nós fazemos o sistema operacional. Os outros sócios dele até olharam para ele e falaram assim: não, nós fazemos. Silicon Valley, Piratas Vale do Silício mesmo. E ele falou: nós fazemos o sistema operacional. Só que ele não tinha um sistema operacional, não tinha a menor ideia de como fazer um sistema operacional no tempo que precisava. O sócio falou assim: cara, nós não temos como fazer isso. Ele falou: tem sim, pode deixar comigo. Ele sabia que existia uma empresa chamada, aliás, existe um sistema operacional, né, chamada Q2, tá? Esse Q2, né, de Quick and Dirty Operating System, tá? Tá aqui embaixo. Sistema operacional rápido e sujo. Tá? Foi como ele foi criado. Os próprios desenvolvedores chamaram isso. Era um sistema operacional ruinzinho, tá? Bem ruinzinho, que na verdade era uma cópia descarada do CPM e com falhas, mas que não estava conseguindo vender muito no mercado. Tá? E para efeitos de licenciamento, ele foi rebatizado por 86 DOS, né? Já que era para o sistema operacional 8086, ou melhor, microprocessador 8086. Tá? E não estava vendendo, não estava dando lucro, não estava nada, o Bill Gates sabia disso. E o Bill Gates manteve em segredo o interesse da IBM e foi na empresa, né, e comprou na Seattle Computer e falou assim: eu tenho interesse em comprar o teu sistema operacional. Aí a Seattle vendeu para ele. Então, na verdade, o início da Microsoft, o grande boom da Microsoft, a entrada nas sistemas operacionais, foi uma grande de uma jogada. Né? Eles não tinham o produto e prometeram entregar para a IBM e compraram um produto que não estava lá essas coisas, mas que funcionava, era funcional. Ele foi rebatizado, então, para MS-DOS, né? Então, a Microsoft comprou o 86-DOS e rebatizou para MS-DOS. Né? Só que em vez de Dirt, aqui é Disk. Né? Então, Microsoft Disk Operating System, né? Sistema operacional Disk Microsoft. E incorporou esse sistema operacional na IBM. Tá? Então, essa é a história que se conta. Oficialmente, nunca encontrei nada escrito a respeito disso, além do filme. Bom, aqui está em 1985, a Microsoft lança... o Gabriel está falando que já ouviu que teve oferta por contatos que a mãe dele tinha. Né? Eu não duvido, não, porque a Microsoft deve ter perguntado para as pessoas: alguém aí, será que conhece alguém? Aí falou: meu filho, aí vai lá. Isso acontece muito mesmo, né?
Pode parecer mentira, mas acontece muito mesmo. O Bill Gates, com a IBM, ele queria manter uma parceria com a IBM. Então, ele falava para a IBM o seguinte: esse sistema operacional ele está funcional, mas ele é um sistema operacional em modo texto. Né? O sistema operacional é como se fosse um prompt. O MS-DOS, para quem não usou, né, eu cheguei a usar bastante ele. Para quem não usou o MS-DOS, ele é como se fosse um prompt. Ele, na verdade, era um programinha. Você chamava, botava. Você queria, por exemplo, usar um editor de texto. Na época, muito famoso era o Keywriter. Você escrevia Keywriter, aí entrava o editor de texto. Tinha o Lotus 123, que era o equivalente a uma planilha eletrônica. E era tudo em modo texto. Tá? E o Bill Gates, já nessa época, tinha ideia. O usuário precisa de coisas simples para ele entender melhor. Precisa fazer interfaces gráficas, fazer programas bonitos. E aí bem falou, não, o programa tem que ser bonito, tem que ser funcional. Né? Então a Microsoft foi e investiu nessa parte. Estou falando que a história que a Microsoft tinha roubado a ideia do mouse da Xerox. Essa história do mouse é complicada. Geram vários processos com relação ao mouse. Né? Inclusive, a própria Microsoft ela tentou patentear o duplo clique e não conseguiu. Né? Porque foi ela que chegou no momento do sistema operacional que precisava de alguma coisa para diferenciar o clique. Então, ela inventou 2 cliques. Ela queria patentear e não deixar ninguém mais usar. Mas essa história do mouse é complicada. Ou foi a Apple? Mas não sei. Qual a história da Apple, Gabriel? A minha ou a do Gabriel Ramos? Isso aí acontece. Mas não dá para o cara querer patentear um produto desse. Né? Tem certas patentes que não dá para fazer. Bom, então, em 85, né, dentro dessa ideia de que o computador tinha uma interface bonita e mais fácil de usar, a Microsoft lança o Windows 1. Aí está aqui a interface do Windows 1. É uma coisa... Para a gente pode ser um troço horroroso, tá? É feio. Mas, olha, para quem só tinha texto, isso aqui foi uma revolução na época. Tá? Você conseguia ter na sua tela um relógio, analógico ainda, bonito, né? Para a época, muito lindo. Você tinha jogos gráficos, né? Você tinha acesso ao disco, né? E aí você conseguia ir navegando com o teclado ou com o mouse e clicava em cima e dava um enter e você abria o seu programa. Você não precisava nem ficar decorando o nome do programa. Né? Então já era uma interface que ajudava bastante o usuário. Em 87, a Microsoft lança o Windows 2. Né? A diferença do Windows 2 está aqui. Ó. O Windows 1, as janelas são todas lado a lado. A não ser essa janela aqui que está em cima de todos, que é da introdução, aí você clica aqui e acabou, você não tem janelas sobrepostas. Estão todas lado a lado. O Windows 2 ele já permite uma coisa, por exemplo, como está aqui, ó, parte da janela sobreposta entre relógio e aqui o Control Panel. Né? Então você tem o programa aqui de Paint para desenhar, uma calculadora. Então já o Windows 2 melhora. Né? Então tem a possibilidade de janelas sobrepostas. É criado o painel de controle. Né? Em 1987, a Microsoft tem essa ideia de unificar toda a configuração num lugar só. Né? A Microsoft ela cria o Word e o Excel. Né? E ela compra o PowerPoint e junta esses 3 no pacote Microsoft Office. Bom, até aqui o Windows 2 rodava tudo a partir de um disquete. Podia instalar no HD sem problema, mas você podia rodar do disquete. Né? A partir do Windows 3, você tinha que executar especificamente a partir do HD. Né? E aqui acontece agora quase uma inversão. Né? O MS-DOS aparece como uma janela, um prompt. Né? Apesar do Windows 3, ele executa sobre o MS-DOS. O sistema operacional é o MS-DOS. E o Windows 3 ele precisa do MS-DOS instalado antes para ele poder ser instalado. Né? Mas, pela forma como ele apresenta, dá a impressão que ele é um sistema operacional e que o MS-DOS está dentro dele. Você pode executar todo o DOS dentro de um prompt. Né? E aqui aparecem as fontes TrueType. Né? Fontes TrueType são essas fontes que a gente tem hoje em dia, que você pode aumentá-las quanto você quiser, que ela tem um formato vetorial, que ela não perde em qualidade. Né? Então, foi no Windows 3 que surgiram essas fontes TrueType. Se não me engano, esse foi um projeto conjunto Microsoft e Apple.
Em 93 é lançado a primeira versão servidora, né? O NT3, que depois foi o 3.1 e depois o 3.5. Né? A partir do NT 3.5, a Microsoft entrega uma pilha TCP/IP completa. Né? Até o Windows 3.1 ela não tinha, o Windows 3, o Windows 3.1 e o Windows 3.11 não tinha TCP/IP. Se você quisesse acessar a internet, você tinha que instalar esse protocolo de terceiros. Já tinham versões gratuitas, que eram horríveis, tá? Falhavam pra caramba, mas davam acesso à internet aí de alguns minutos sem queda. Mas no Windows 3, principalmente no 3.5, a Microsoft entrega um TCP/IP funcional, bom, completo. E também apresenta o sistema de arquivos VFAT, né, que permite arquivos com até 255 caracteres. Até então, o arquivo tinha obrigatoriamente 8 caracteres, ponto, 3 caracteres de extensão. Agora já passa a ter 255 caracteres e pode ter quantos pontos quiser no nome do arquivo. E a interface melhor, né? Tá mais bonita, apesar de parecida com o do Windows 3.11. Em 1995, a Microsoft lança o Windows 95, versão 32 bits. Muita gente tem saudade dele, foi um excelente sistema operacional. Tinha suas falhas também, tinha seus probleminhas. O maior problema dele era ainda não ter um TCP/IP completo, tá? Totalmente funcional e bom, né? Mas era excelente sistema operacional, né? A Microsoft introduziu o conceito do plug and play, o primeiro sistema operacional da Microsoft plug and play, que ele é capaz de detectar um hardware quando é instalado. Né? Plug and play, muita gente pensa que foi criado pela Microsoft, tá? Não foi. A Apple já tinha muito tempo. Era uma dívida da Microsoft, cobravam muito isso da Microsoft. Né? É um sistema operacional verdadeiro. Tá? Primeiro sistema operacional é um sistema operacional mesmo, tá? Mas ainda é baseado no MS-DOS. Tá? O núcleo dele ainda é do conceito do MS-DOS, só que agora ele é um sistema operacional. E é lançado junto com ele o Internet Explorer. Né? Todo mundo conhece, fez bastante sucesso. E uma interface bem melhorada também. Em 96 é lançado o NT4, suporte a multiprocessamento real. O Windows 3.5 já tinha um bom multiprocessamento, mas o Windows 4 revolucionou. E trouxe junto dele o visual do 95. Né? Sendo que o Windows NT4, vamos lembrar, tá? Apesar de ainda não ter o nome, é uma versão server. Ele é um servidor, assim como o 3.5 e o 3.1. Em 98 é lançado o Windows 98, basicamente a melhoria sobre o 95. A grande melhoria foi o suporte ao USB, excelente suporte, né? E ele causou o uso generalizado do USB. Né? Foi o 98 um dos grandes responsáveis por pendrives, todas as ligações de USB. Em 99 é lançado o Windows 2000 Server. Né? O 2000 Server já muda o nome, né? Já passa a receber o nome Server. Tem uma inversão aqui, né? Se você reparar, depois ele virou Server 2013, que é 2000 Server. Tá? Ele ainda é baseado na tecnologia NT. Tá? Então, ele é uma versão melhorada ainda do NT 3.5, do NT 4. Né? E já trazia agora as versões diferentes. A versão Professional, a versão Server, a versão Advanced e a versão Data Center, onde se pagaria preço diferente dependendo daquilo que a gente queria do servidor. Trouxe o sistema de arquivos NTFS 3.0, que foi uma revolução no sistema de arquivos. Né? Um esquema bastante parecido com o esquema de inode do Unix. E inova com o conceito de Active Directory. Tá? Active Directory não é um nome da Microsoft, é um nome antigo. Tá? É muito mais do que simplesmente um sistema de arquivos integrado a usuários, tá? Integra máquina e tudo mais. Mas a Microsoft foi quem conseguiu, né, falar assim, consagrar o nome. Tá? Então, o Active Directory da Microsoft entra no Windows 2000 Server, a gente vai estudar ele. É um sistema realmente excelente, onde ela consegue integrar num único banco de dados, máquinas, serviços, aplicações, usuários. Tá? Então, fica tudo interligado de uma forma muito facilitada.
Em 2000, para comemorar a virada do milênio, a Microsoft lança o Windows Millennium Edition, né? Repleto de problemas, é o que eu posso dizer, né? Todo mundo que usou o 2000 normalmente lembra dele ser um sistema operacional problemático, né? Muitas pessoas, inclusive eu, né, fizeram apenas uma instalação do 2000, só o suficiente para se arrepender e voltar para o 98. Né? E aí o Gabriel Ramos está falando, é um dos piores, né? É um dos piores, né? Acho que ele só perde mesmo para o nosso amigo lá, o... Caramba, que veio depois do XP, Vista, isso? Só perde para o Vista. Esse Vista eles conseguiram fazer, né? Não sei. A Microsoft agora ela entrou numa aqui de... A gente vai ver, ela tinha um 98 excelente. É um Millennium Edition ruim. Aí depois vem um bom, vem um ruim. Vem um bom, vem um ruim. Ela entrou nessa gangorra. Né? Então, aí o ruim foi o 2000. O bom foi o XP. Né? Cria um novo visual. Destaque para a sua estabilidade. Estaria sendo usado até hoje. Eu arrisco a dizer se a Microsoft tivesse suporte. Tá? O Windows 97, o Windows 7 é um Windows também que o pessoal gosta muito. Mas não foi igual ao XP. Né? O XP foi realmente um troço, sistema operacional maravilhoso. A Microsoft acertou nesse sistema operacional, né? E extremamente estável, né? Só que ficou no tempo. Em 2003 lança a versão Server 2003, totalmente reformulado, né? Em 2005 ele passou a se chamar Windows Server 2003 R2, né? R2 uma nova versão 2003. Só que como era apenas melhorias em cima do 2003, sem nenhuma novidade, foi chamado R2. Assim como nós estamos instalando aqui a versão R2 de 2008, né? Que são só melhorias em cima de 2008. Aí depois do acerto do XP, né, a Microsoft resolveu inventar com Vista. Essa interface aqui do Vista mostra tudo, né? É aquela interface que parece um vidro, cheia de widgets. Você pode instalar coisas para rodar diretamente no desktop, janelas transparentes, né? Uma série de inovações que precisou mexer muito no código, precisou muito código novo e eu acho que talvez tenham lançado muito cedo. Né? Muito cedo, tanto em termos de maturidade do código, tá? O problema, vários problemas do sistema operacional, problema de estabilidade, problemas de travamento, né? A interface Aero, isso mesmo. Um problema de travamento, tá? Também o hardware da época não era suficiente, tá? Se você pegar o hardware de ponta, era. Se você pegasse aquele melhor computador, computador com muita memória, o melhor processador que existia no mercado, ele rodava tranquilo. Mas não era a realidade de todos os usuários. Então, aquele usuário comum, que tinha uma máquina comum, que instalava o Vista, pesava um pouco, né? Ele exigia muito do hardware. Então, essa parte visual dele foi muito avançada para a época. Em termos de beleza, a Microsoft caprichou realmente no Vista. Tá? Caprichou. Só que só era bonito. Então, em 2008, sai o Server 2008. Em 2009, ele é atualizado para a versão R2. Né? Incluiu novas funções de segurança, entre elas o BitLocker, foi criado nessa época, e ofereceu melhorias no Active Directory. Aqui o Active Directory realmente deslanchou, tá? No 2008. Em 2009, para consertar o que fez com o Vista, a Microsoft lançou o Windows 7, também um excelente sistema operacional, particularmente gostei muito. Ele é muito mais rápido e amigável que o Vista, então eles conseguiram, não sei o que fizeram no código, mas com certeza cortaram tudo aquilo ali que estava pesando no sistema. Né? PowerShell onde? Hein, Gabriel? Está perguntando ali um PowerShell? Você... Não, tem não. Aqui embaixo é o PowerShell, um botão para o PowerShell, mas não tem a janela dele aberta. Isso. Por padrão, ele já deixa o PowerShell na barra de tarefas. Então, o Windows 7 é mais rápido e amigável que o Vista, é bem melhor. Né?
Tem sim. PowerShell tem 2008. Vou falar rapidamente dele, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, não. Então, o 7 não precisa nem falar muito, acho que a maioria de vocês usou e adorou ele, né? Também tem até hoje para teste em máquina virtual. Em 2012, para fazer aquela gangorra, né, do bom e do ruim, a Microsoft lançou o Windows 8. Particularmente, eu não achei o Windows 8 tão ruim em termos de sistema operacional, né? Eu achei ele péssimo em termos de interface, as inversões que a Microsoft fez em termos da interface. Fez uma mudança radical no visual, né? Basicamente, ela fez uma visual para interface com dispositivo touchscreen, né? Aí quem não tem um computador touchscreen fica sofrendo porque a Microsoft quer forçar você a ter um touchscreen, fica complicado, né? Então, principal característica, sem menu iniciar, desagradou a muitos, tá? Comprei um computador que ele veio com Windows 7, Windows 8. Primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet e alguém tinha feito um aplicativo, um botão iniciar, né? Então, você instalava no Windows 8 o botão iniciar, você conseguia recuperar o botão iniciar no Windows 8. Tá? Mas ainda assim tinha aqueles problemas de algumas aplicações que só rodavam em tela cheia, né? Eu rodava, chamada na aplicação, era tela cheia, não rodava em janela, você não conseguia compartilhar, usar duas, separar a tela em duas para usar. Ele dizia ser mais rápido que o Windows 7, particularmente tenho minhas dúvidas, né? Suporte ao USB 3.0 veio nele. Exatamente, Gabriel. O Windows Phone, ela estava querendo popularizar, e essa interface também ela era muito funcionalmente, não vou nem falar de imagem, ela era funcionalmente muito parecida com o Xbox, tá? Ela queria criar uma interface que funcionalmente fosse única. Então, o que ela tinha? A interface do Xbox, né, o videogame da Microsoft, tinha o Windows Phone, depois, com o tempo, nem a Microsoft acreditou mais no Windows Phone, né? E tentou forçar a barra em cima dos computadores, né, para que o usuário pudesse acostumar com uma interface só. Mas foi um fracasso, né? Tanto que, dentro dessa ideia, até no Windows Phone, ela cria para computadores a loja Windows, que funciona em Windows Phone, funciona em Xbox. E aí vem o Windows 8.1, né? O Windows 8.1 foi um passo atrás por conta das reclamações. Esse passo atrás não em termos de funcionalidade, mas em termos de interface. Volta ao menu iniciar, conseguiu ficar mais estável e mais rápido. Mas o Windows 8 realmente foi falar assim, uma bola furada da Microsoft e tentar fazer uma interface só para tudo. Em 2012 lança o Windows Server 2012. Dá para ver que até no Windows Server tinha um cara parecido, ó. Tentaram forçar até na versão server, né? Nessa versão ela tira o suporte ao processador Intel Itanium, então um processador que até hoje é usado, tá? Mas a Microsoft resolveu tirar o suporte, não suporta mais esse processador. Traz melhorias em relação ao Windows Server 2008, tá? Mas não muitas novidades, não muitas funcionalidades diferentes. E traz uma versão atualizada do Hyper-V, né? Que é a máquina virtual dela. É claro, né? A máquina virtual vai evoluindo, eles precisam melhorar, precisam mudar. Em 2014, a Microsoft lança o Windows 10. Particularmente, eu gosto muito do Windows 10. Tá? Tenho ele no conceito como o Windows 7, só que, claro, ele é mais pesado. É uma plataforma unificada, né? De modo que funciona em computador, tablet, smartphone. Né? Smartphone está aqui, mas eu vou até, ó, né? Morreu de smartphone já praticamente o Windows, né? Volta oficialmente o menu iniciar, né? Depois de tanta briga. Volta a ênfase na janela, acaba com aqueles aplicativos do Windows 8 que só funcionam em tela cheia. A ideia de múltiplas áreas de trabalho, que é esse botãozinho que tem aqui embaixo, né? Onde a gente pode abrir diferentes áreas de trabalho, tal como funciona no Linux. E o botão Task View, né? Que é justamente esse botão mesmo, de mostrar as múltiplas áreas de trabalho. Em 2016, no Windows Server 2016, novas melhorias em cima do Hyper-V. Cria as chamadas máquinas virtuais blindadas,
né? A ênfase de 2016 foi em termos de segurança, né? Então, máquinas virtuais blindadas com maior proteção, melhorias na proteção do Active Directory, né? Cria o conceito lá de nanoserver, né? Que faz a instalação apenas do que é necessário, sem GUI, sem interface gráfica. Então, em 2016 você consegue instalar ele praticamente totalmente sem interface gráfica. Interface gráfica, quando eu falo sem interface gráfica totalmente, sem suporte à janela, sem tudo mais. Mas você pode rodar programinhas gráficas que tem suporte mínimo. E o visual dele, dá para ver pela cara, é o visual do Windows 10. Por fim, o Server 2019. Novamente, melhoria em cima do 2016, mas agora para dar ênfase no que é a novidade, né? Suporte para nuvem, plataforma Azure, totalmente integrada, né? Suporte à parte de Kubernetes, né, que é containers de aplicativos que rodam de forma isolada, né? Inclusive, permite containers do Linux, se você desenvolve os seus Kubernetes para Linux, se consegue rodar dentro dele, né? A Microsoft vem se aproximando cada vez mais da parte de Linux, né? Ela vê, acabou com a briga no início, né? Isso não está comentado ali, mas no início, quando o Linux começou a surgir, a Microsoft viu o Linux como uma ameaça, né? Acho que agora ela mudou o conceito e ela vê o Linux até como um aliado, né? Como forma de diversificar. Sobre o Windows Server 2019, tá? Que é a versão mais nova. Bom, o licenciamento da Microsoft, tá? Já há muitos anos o licenciamento de server pode requerer o chamado CAL, que é o Client Access License, né? Então, você, quando compra um sistema operacional, você vem com um determinado número de CALs, que é quantas conexões você pode ter ao servidor. E se você precisar colocar esse servidor num ambiente maior, com mais máquinas, mais clientes, você precisa comprar licenças adicionais. Então, quais são as licenças que tem? Tem Windows 2019 Data Center, né? Tal qual 2008 é para uso em data centers, é para ser comprado por data centers, né? Então, a licença custa 6.155 doletas, né? São dólares, né? Para até 16 núcleos. Se você quiser uma máquina com mais núcleos, você precisará pagar mais caro por isso, né? Requer Client Access License. A versão standard, né? Para uso em ambientes físicos ou com pouca virtualização, a licença é bem mais barata, 975 dólares, para até 16 núcleos. E a versão server, né, para empresas de pequeno, Essentials, né, Server Essentials, para empresas de pequeno porte com até 25 usuários e 50 dispositivos. Aí é 501 dólares, como está limitado a 25 usuários, você não consegue aumentar ele, não requer cal, né? E gratuitamente, para quem quiser, agora ela bota o Server 2019 Hyper-V, né, que na verdade não é um servidor, né, é o Hyper-V separado para você poder criar ambientes de virtualização. Para você executar o 2019, o mínimo que você precisa, né, 2 GB de memória RAM e disco de 32 GB. Esses 32 GB é só para instalar ele e não fazer mais nada, né? Sendo que, se você tiver mais do que 2 GB de memória RAM, vai necessitar de mais espaço em disco por causa da área de swap, paginação e tudo mais. 2019 tem que ter adaptador de rede, né? Ele como falei para vocês, ele é um sistema operacional voltado para a nuvem. Obrigatoriamente, sistema UEFI, não dá boot com BIOS. Dispositivo com resolução mínima de 1024 por 768, obrigatório. Tem que ter acesso à internet, né? Essas informações, né, eu busquei nesse local aqui há 4 dias atrás, tá? Para poder estar bem atualizado. Inclusive, temos de preço a precificação do slide anterior. Tem que fazer algum comentário, alguma coisa? Bom, então, quando a gente estava aqui vendo essa parte,
acabou a instalação do Windows, ele já deu um boot aqui, e ele vai entrar e ele obriga a colocar a senha do administrador, né? Não existe servidor sem senha de administrador. Vai dar OK e precisa inserir a senha do administrador. Coloca a senha, aperta na setinha e ele vai iniciar. Era o trabalho dele. Bom, quando o Windows inicia, ele, a não ser que eu marque aqui não mostrar, eu não vou marcar, que eu vou deixar para próximas aulas, né? Ele entra numa primeira parte que é execute as tarefas para configurar o servidor. Aquelas tarefas iniciais que a gente precisa, né? Então, a primeira delas é a ativação do Windows. Entrar com um número de chave. A gente vai usar aqui para efeito de ensino, então a gente não vai precisar botar isso. Definir um fuso horário, já está definido correto, 3 horas Brasília. Configurar a rede, no caso que a rede está com DHCP, né? Normalmente um servidor não tem DHCP, né? Não é cliente de DHCP, um servidor ele trabalha com IP fixo, por razões óbvias, ele precisa ser encontrado, então de maneira mais fácil é IP fixo, né? IPv6 está habilitado, eu não vou mexer nisso agora, na verdade a gente vai mexer tudo mais à frente, né? A gente pode colocar ele num domínio, que a gente também vai ver mais à frente, quando a gente ver o Active Directory, né? Baixar e instalar atualizações, a parte de atualização, né? E aqui é a parte realmente que a gente vai trabalhar mais. Adicionar funções, adicionar recursos. Isso aqui é que forma ele, faz ele ser um servidor. As funções, os recursos, são aquelas tarefas que ele executa como servidor, são os serviços que ele presta. Ele vem, obviamente, sem nenhum serviço instalado. Então, a gente vai ver como a gente instala esses recursos, como instala essas funções. Na verdade, já está tudo dentro dele. Ele tem uma cópia de tudo que pode ser instalado nele. Você não precisa ficar colocando CD de instalação, imagem ISO. Tem aqui habilitar a área de trabalho remota, que é permitir ele ser acessado remotamente, para ser administrado sem que seja necessário chegar no console. E configurar o firewall do Windows, né? Se eu quiser configurações específicas. Tá? A gente vai fazer isso tudo mais adiante. Quando fecha aqui, aparece uma outra parte, que é a parte de gerenciador de servidores, tá? Onde, novamente, a gente pode fazer a instalação, criar funções, instalar recursos. Também a gente vai ver mais adiante como isso aqui. Conforme o Gabriel tinha perguntado, está aqui o PowerShell. PowerShell é o shell do Windows, né? A gente viu bastante coisa de linha de comando no Linux. O pessoal da Microsoft desenvolveu também um shell poderoso, né? Tanto que o nome é PowerShell, que permite administrar totalmente a máquina Windows, também em modo texto. Bom, vamos fazer o seguinte, como aqui nós estamos virtualizando, tá? Vamos instalar aqui o adicionar para convidado, também nele, né? O que é o adicionar para convidado? A gente já viu para o Linux, fazer também para o Windows. É um software que a gente vai instalar no sistema operacional, que vai fazer o sistema operacional entender que ele está executando dentro de uma máquina virtual e vai permitir a comunicação dele com o hospedeiro, tá? Então, o hóspede é o server, o hospedeiro, no meu caso aqui, é o Windows 10, e a gente vai fazer essas duas máquinas conversarem, tá? Para isso, então, a gente vem aqui em máquina, ou melhor, não, está aqui, dispositivos. Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado, né? Então, ele vai colocar virtualmente um CD aqui dentro do Windows Server. Se a gente ficar esperando, não vai acontecer nada, né? O Windows Server ele não tem auto-run, tá? Questão de segurança, ele não executa automaticamente. Então, o CD está inserido. Abrimos o navegador. Vem aqui em computador, unidade de CD. A gente entra nela e tem que executar explicitamente.
VirtualBox Windows Additions. Instalação de um software qualquer, né? Só mandando seguir. Perguntando se confia na Oracle, estou dizendo que confio. Vai reiniciar agora, para que entre os adicionais de convidado. O boot dele é extremamente rápido, já deu. Ctrl Alt Del, né? Aqui no VirtualBox eu vou ter que apertar Ctrl direito Del. Então, funcionário de convidado, agora eu posso, por exemplo, mandar ele tomar a tela toda. Bom, agora ficou mais fácil, vocês estão enxergando a tela toda aí, né? Bom, vamos ver algumas coisas. Deixa eu fechar aqui então. Algo que vocês já devem saber lá do Windows 10, mas faz parte falar. Ctrl Alt Del, a gente chama um atalho especial do sistema operacional, né? Então, se eu der o Ctrl Alt Del, eu tenho a opção de bloquear o computador, né? Então, se eu bloqueio o computador, é o que é correto a se fazer no servidor. Vou levantar para tomar um cafezinho em 5 minutos. Bloqueio o computador, né? Servidor sempre bloqueado, ou está usando ou está bloqueado. Então, uma vez bloqueado, Ctrl Alt Del entra com a senha de novo. Podem ver que é bem rápido, mesmo estando rodando na máquina virtual. Voltando lá, Ctrl Alt Del. Eu posso trocar o usuário ou fazer logoff, né? Trocar o usuário, eu vou entrar com mais um usuário nessa máquina sem sair do usuário que eu estou. Então, eu posso ficar com 2 usuários simultaneamente na máquina, 3. Fazer logoff, eu saio da conta, vou para a tela inicial para fazer o logon. Se eu quiser alterar uma senha, tem um atalho rápido aqui. Ou eu posso também iniciar o gerenciador de tarefas. Muita gente inicia por aqui, né? Sendo que o gerenciador de tarefas também pode ser iniciado, né, apertando aquelas teclas Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, ESC. Então, Ctrl Shift ESC chama rapidamente o gerenciador de tarefas. Tá? Mais para frente a gente fala nele. Vou falar bem rapidamente aqui do PowerShell. Tá? O PowerShell, né, a gente pode acessar, tá direto na barra de tarefas, ou iniciar todos os programas. Não, aqui não. Acessórios, Windows PowerShell. Windows PowerShell. Tá? Mas já está no atalho, mas pode ser também pelo menu iniciar. O Windows PowerShell é muito parecido com o prompt do MS-DOS, só que ele é estendido. Ele possui vários atalhos, vários comandos para administração do sistema do servidor. Por exemplo, um dos comandos mais famosos é o comando add. Se você apertar o add e for apertando o tab, ele vai mostrando os vários tipos de add que pode ter aqui. Então, eu posso... deixa eu começar de novo aqui. Está aqui, add. Posso usar o comando add computer para adicionar um computador ao domínio. Então, o domínio ele é uma rede Windows. Quando eu crio um domínio, eu tenho um servidor de domínio e todas as máquinas que fazem parte do domínio compartilham usuários, tem compartilhamento de arquivos. A gente vai ver como colocar isso pela interface gráfica, mas eu poderia botar na mão aqui, add computer, e chamando os parâmetros dele. Né? Add computer, interrogação, ele dá as informações. Não, pera aí. A questão aqui é add computer, não.
Essa versão não faz isso. Desculpa, me confundi. Nas outras versões, você dá uma interrogação e ele já vai dando ajuda. Tá? Então, você tem que dar Add Computer e vai dando os parâmetros para ele, ou dá simplesmente Enter e ele vai perguntando. Então, Domain Name, qual é o nome do domínio? Né? Eu tenho que escrever aqui o nome do domínio que eu criei para o meu ambiente. No caso, eu não tenho nenhum domínio, não adianta. Então, eu teria que botar o nome do domínio, a conta do administrador, a senha do administrador, e vou fornecendo algumas informações, nome do computador que eu vou colocar no domínio. Então, em modo texto, eu consigo colocar um computador no domínio. Consigo criar usuários, consigo adicionar usuários. O Gabriel perguntou como faz para aumentar a janela da VM. É o Alt, desculpa, é o Ctrl do lado direito e a tecla F, de full screen. Tá? Então, Ctrl do lado direito, F. Tá? Não pode se confundir, como eu me confundo às vezes, e apertar o Ctrl H. Se tu apertar o Ctrl H, você manda o sinal de house para ele e ele desliga. Então, Ctrl F, F de full screen. Vou pegar mais comandos no PowerShell aqui. Então, assim como tem o Add, tem o Remove. Vou fechar aqui. Aqui tem o comando Remove, Remove Computer, Remove Event, Remove Event Log, Remove Item, Remove Usuário. Né? E uma série de outros comandos. Em especial, existe uma categoria de comandos chamada categoria Net, que eu vou comentar mais para frente com vocês. Por exemplo, o comando Net Start. Eu consigo iniciar um serviço. Lembra do systemctl do Linux, que a gente inicia e para serviço, controla serviço? No Windows, são os comandos net. Eu inicio um serviço com net start, eu paro um serviço com net stop. Então, eu posso dar vários comandos net para controlar os serviços do servidor. Né? Bom, vamos voltar agora aqui a atenção para a interface gráfica. Vou pegar os outros slides que eu criei aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa que foi visto até agora? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu praticamente acabei o que eu pretendia falar hoje, mas está muito cedo, vamos um pouco mais. Então, pega aqui os slides que já serão os slides da semana que vem. Tá aqui, o Windows Server 2008, né? Gerenciamento MMC. Vamos ver a parte, então, de gerenciamento do server. Alguém está com o microfone ligado aí. Vou desligar aqui. Já foi, né? Foi. Bom, então... Deixa eu voltar para aqui para o meu... Então, existem vários utilitários disponíveis para a gente poder acessar, utilizar o Windows. Né? Um painel de controle é idêntico ao painel de controle de um computador convencional, né? Um Windows 10, por exemplo. Tá? Então, aquela interface padrão de painel de controle que permite, de forma centralizada, administrar a máquina. Né? Então, desinstalar um programa, configurar a interface de rede. Né? Como ele é um servidor, ele vai ter também os seus atalhos do próprio servidor para a gente fazer essas operações. Mas aquelas operações todas que nós estamos acostumados no painel de controle, né, a gente consegue realizar aqui pelo painel de controle também do server. Tá? Então, é aquela ideia de manter uma interface compatível que a Microsoft tem, de quem está acostumado com o sistema conseguir utilizar o outro com facilidade. Né? Então, a gente vai ver algumas coisas redundantes, parte de configuração de rede, parte de serviço, mas é normal isso no sistema da Microsoft. Né? Agora, uma novidade aqui, para quem está acostumado com um sistema de desktop, são as ferramentas administrativas. É o menu, é o item de menu que praticamente o administrador utiliza. Então, é iniciar ferramentas administrativas. Dentro de ferramentas administrativas é que estão todos os programas que a gente utiliza para administrar o servidor como servidor. Tá? Essas opções aqui, elas crescem. Elas não são só essas. Tá?
no momento, a gente não tem muita coisa instalada nesse servidor. A gente não tem, por exemplo, o servidor... A gente vai instalar com o servidor DNS. Então, se você reparar aqui, não tem nada que fale de DNS nas ferramentas administrativas. Quando a gente for instalar quando a gente instalar o servidor DNS, para a gente configurar, a gente vai vir aqui em ferramentas administrativas e vai estar instalado aqui. Então, todo serviço, toda função que a gente coloca no servidor, basicamente entra em ferramentas administrativas, aquelas opções para que a gente possa configurar e possa administrar a máquina. Então, essa parte aqui é a administração do software da máquina, dos software servidores. Um outro que está aqui dentro é o gerenciador de servidores. Né? Dentro de ferramentas administrativas tem um painel de gerenciador de servidores. Ele, na verdade, ele é um console de administração central do Windows Server. Então, aqui, dentro dele, é que nós fazemos toda a administração. Então, quando abrimos ele de forma... simplesmente se abrimos ele tem no lado esquerdo 5 campos. Né? Ele tem a parte de funções, a parte de recursos, diagnóstico, configuração e armazenamento. Tá? O que é cada um desses? Se a gente entrar no nível mais alto, gerenciador de servidores, nós obtemos um resumo de como está o nosso servidor. Tá? Então, informações do servidor, nome completo do servidor, o grupo de trabalho dele, né? Conexão local, está com endereço IPv4, que foi atribuído por um servidor DHCP. Né? Então, e a gente pode, além de obter as informações, né, providenciar algumas ações. Né? Para ativação do Windows, exibir as conexões de rede existentes. Né? Se clica aqui em cima, ele já abre a conexão de rede. Né? Então, caminho redundante para abrir. Tá? Pode ser pelo painel de controle, pode ser por aqui. Né? Temos a parte de informações de segurança dele. Então, o firewall do Windows está em modo público, está ativado. A gente pode clicar aí para o firewall do Windows. Ele vai abrir o firewall do Windows. Resumo das funções, resumo dos recursos. Né? Funções e recursos são bastante parecidos. Na verdade, tudo isso aqui é serviço. Só que quando é um serviço mais completo, mais complexo, um serviço, vamos falar assim, que ele é um serviço que oferece diferentes serviços, vamos assim dizer. Tá? Que ele pode ser configurado de diferentes formas, ele pode ter diferentes componentes, a Microsoft chama de função. Por exemplo, um servidor DNS. Ele pode ser configurado de diferentes formas, ele pode ter diferentes funcionalidades. Então, ele vai ser uma função. Agora, um servidor para fazer um backup da máquina. De vez em quando fazer um backup. Ele é backup, ele não tem outras funções. Ele somente é backup e, uma vez instalado, fazer backup, só isso. Então, a Microsoft considera que é um recurso do sistema operacional. Tá? Diferente de uma função. E ela diz ainda que os recursos eles expandem aquilo que o sistema operacional faz, enquanto as funções colocam novos serviços. Uma pergunta aqui. Está perguntando no caso das versões do Linux, né, Ubuntu e outras distribuições, porque lançam versões com tão pouco tempo. As versões, vou falar do Ubuntu e a gente expande isso para as outras. Tá? O Ubuntu, por exemplo, a última versão do Ubuntu, se você olhar lá no site do Ubuntu, você tem que fazer download de várias versões, né? Mas a considerada versão de utilização, a última, é a 20.04. Tá? Já existe para download, depois da 20.04, a 20.10, existe a 21.04 já, 2 depois dela, vai sair a 22.10 e depois vai sair a 22.04. Tá? Qual é a diferença entre elas? A versão, considerada a versão de uso, para o usuário usar, se você vai perguntar lá para o pessoal da Canonical, o distribuidor do Ubuntu, qual é o Ubuntu que eu uso? Eles vão falar, é a 20.04. Tá? A 20.04, então, é a versão que é considerada versão estável, a versão de longo tempo, e eles vão dar suporte a essa versão por pelo menos durante 5 anos. Tá? Então, por que saem versões mais novas? É que quando sai uma versão mais nova de um software, essa versão tem novas funcionalidades. E eles querem fazer testes nessas versões mais novas. Saber teste de todo tipo, desde teste para saber se realmente é estável, né? Apesar de eles só colocarem versão estável,
às vezes a versão estável pode ter um probleminha, então botar para uso para saber se é estável realmente, botar para os usuários para ver se os usuários gostam de alguma melhoria. Então, nessas versões intermediárias, eles vão lançando coisas mais novas, vão lançando novidades, vão lançando propostas para a próxima versão. Se você quiser ser daquele usuário que utiliza a versão sempre mais nova, com coisas mais novas, com mecanismos mais novos, possibilidades que vão sair na próxima versão somente, aí você usa as versões que são depois dessas versões que chamam de LTS. Se você quiser ser aquele usuário mais conservador, que quer usar aquilo que está garantido, aquilo que funciona, que todo mundo está usando sem problema, você usa a versão LTS. Então, basicamente, não sei se eu consegui ser claro, mas basicamente, se eu for falar de forma mais rápida, você tem as versões estáveis do Ubuntu, são lançadas sempre a cada 2 anos, mas sempre essas versões de 2 anos, a cada 6 meses, eles lançam versões intermediárias que são coisas mais novas que provavelmente estarão na próxima versão, mas que ainda não tem um suporte de longo tempo. Consegui explicar, Gabriel? A cada 2 anos. Né? Realmente, se você levar em conta o Windows 10, por exemplo, o Windows 10 é de 2014, né? Mas não é também assim, né? Mas, assim, se você for pensar, por exemplo, o próprio Windows 10 não é mais o Windows 10 verdadeiro, né? O verdadeiro não, verdadeiro, olhar. Não é mais o Windows 10 original, né? Na verdade, se não me engano, era H202, a última versão que eu tinha visto. Esse ano, há cerca de 2 meses, foi lançada a versão nova do Windows 10, tanto que mudou bastante coisa, até em termos de ícones. Mudou o núcleo do Windows 10, só manteve o nome, mas na verdade mudou. Bom, então, recursos e funções, né? E parte de recurso e suporte do Windows 10, para basicamente você suportar, mandar relatórios de utilização, relatórios de erro. Você pode procurar por alterações do produto, você pode buscar atualizações mais sofisticadas para o Windows por aí. Vamos ver a próxima parte. Bom, utilitários de linha de comando. Estou seguindo aqui a apostila que eu deixei para vocês aí, no site. A gente tem alguns utilitários de linha de comando que são bastante úteis. Além, a gente pode vir aqui no prompt de comando. Por exemplo, um usuário, um comando, ARP. Eu vou me concentrar na parte dos comandos de rede, que é mais a minha área. Né? Vocês já tiveram a disciplina de redes? Rede de computador, já tiveram? Redes 1 e redes 2? Estou com medo de falar? O que houve? Vocês viram a parte de baixo nível, protocolo Ethernet, IP, a parte de protocolo ARP? Primeiro, deixa eu falar bem rapidinho aqui, só para... O que faz o protocolo ARP? Uma máquina na internet, para ela poder ser acessada, ela precisa do endereço IP. Né? Acho que todo mundo sabe disso aí já, né? Mesmo aqueles que não tiveram, usa a internet, sabe que é um endereço IP. Né? Uma máquina, ela precisa do endereço. Qualquer coisa precisa do endereço. Para o correio entregar alguma coisa, você tem que passar esse endereço para o correio. A internet, ela vai entregar mensagens entre máquinas. Então, uma máquina tem que ter um endereço para ser encontrada. No caso da internet, esse endereço é o endereço IP. Agora, efetivamente, dentro de um computador, quem fala na rede é a placa de rede. Tá? A placa de rede, ela não trabalha com endereço IP. Não adianta. Placa de rede, cada uma tem a sua tecnologia. A maioria das nossas placas de rede é um 802.11, que é o Wi-Fi, ou 802.3 e suas variações, que é o Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, por aí vai. Né? Então, a gente tem a internet, que se baseia em endereço IP, e tem a verdade, que são endereços Ethernet. Né?
quando uma coisa chega pela rede, ela chega pela placa de rede. Então, você tem que endereçar, você tem que ter um mapeamento único entre o endereço da placa de rede e o endereço IP. Tá? Não tem jeito, você tem que ter ter essa amarra. Né? Quem faz isso é um protocolo conhecido como ARP, que aí vocês vão estudar na disciplina de redes de computadores como é o funcionamento do ARP. Tá? Mas o ARP faz esse mapeamento. Então, se você quiser saber como é o mapeamento, como está funcionando o mapeamento no servidor, se tiver com algum problema de acessar uma máquina, por exemplo, você pode, por exemplo, dar o comando. Antes de eu botar o ARP aqui, pegar o meu endereço IP. Então, no meu caso aqui, eu tenho endereço IP, que é o 10022. Aliás, o meu endereço IP. Cadê? Estou perdido aqui. É o 1002215. Tá? Meu endereço IP é o 1002215. E o meu servidor é o endereço 10022. Então, se eu der um ping para ele, que é um teste de rede, o servidor me respondeu ao ping, deu disparo, 4 disparos, 4 respostas, eu tive o ping. Vamos supor que está falhando, acontecendo alguma coisa. Eu quero saber como está esse mapeamento do ARP. Se eu der o comando, por exemplo, ARP-A, ele me mostra todos os mapeamentos de ARP. Tá? Então, por exemplo, o meu roteador, que é o 10022, né, ele está no endereço IP 10022, é o que eu quero falar. Só que para que eu fale com o meu roteador, eu preciso falar pela interface de rede. E a minha interface de rede vai ter que mandar uma mensagem para a interface de rede do roteador. Qual é a interface de rede do roteador? É essa daqui, ó. Endereço MAC 52-54-00-12-35-02. Então, as coisas na internet acontecem no nível da camada de rede, endereço IP. Mas, fisicamente, na rede, tem que passar com endereços de placa de rede. O ARP é o protocolo responsável por esse mapeamento. Né? Então, esse comandinho ARP é um comando que eu posso dar para, por exemplo, ver o conteúdo. Eu posso dar um comando ARP para limpar toda a tabela ARP. Né? Então, são comandos para poder ver comando protocolo ARP. Outro utilitário de linha de comando é o que eu acabei de utilizar aqui, é o ipconfig. Né? Se eu quiser rapidamente saber o endereço IP da máquina, né? Eu posso ir pela interface de rede, abre a interface, clicando em um monte de lugar. Só que se eu tenho o terminal aberto, muito mais rápido, ipconfig. Está aqui meu endereço IP, 1002215, endereço do meu roteador, 10022. Eu quero informações estendidas, ipconfig /al. E traz muito mais informações. Inclusive aqui, ó, endereço físico da minha placa de rede tem esse endereço MAC aqui. Né? Traz informações do DHCP, que é tempo de concessão de aluguel obtido. Essa parte de aluguel a gente também vai ver mais adiante. Né? Então, uma série de informações a mais que a gente pode ter. Comando ping a gente já viu. Né? Comando útil também de administradores para saber se a rede está funcionando, por exemplo, é o comando traceRT, que é o amigo lá do traceroute. Deixa eu apagar a tela para ficar melhor de ver. Usar comandos do Windows e Linux. Se eu der o comando, por exemplo, tracert e botar www.google.com, ele me faz um rastreamento máquina a máquina até chegar no Google. Está demorando porque está tentando traduzir os nomes. Tem que botar menos D na frente aí. Então, tracert, menos D. Aí ele vai usar direto o endereço IP, não vai tentar traduzir nome, vai ser mais rápido. Então ele chegou no meu primeiro roteador, ele chega num segundo roteador aqui, aí tem um terceiro roteador no caminho que está protegido, não está deixando eu responder. E aí, todos os roteadores ao longo do caminho até chegar na máquina Google. Então chegou na máquina Google, que é a máquina 142.250.218.100. Para chegar nela, passou por todos esses roteadores. Num determinado momento, quando a gente está com problemas na rede, é um comando bastante útil para saber exatamente em que ponto da rede está parando o caminho.
Tem as ferramentas, tem os comandos net também, mas que eu vou comentar com vocês mais adiante, quando a gente tiver serviço instalado, a gente vai utilizar ele. E, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né? Eu sei que está um pouquinho cedo, mas eu continuo aqui com vocês, porque senão eu vou adiantar muito também, e agora eu vou entrar na parte de servidores, de serviços, instalar serviços, e eu não gosto, não adianta eu começar agora a instalação de serviço. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu não gosto de abrir assim, a instalação de serviço, começar a instalação de serviço agora, e na semana que vem continuar, e a gente perde esse encadeamento, né? É melhor a gente começar e terminar o assunto todo de uma vez só. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma pergunta? Deixa eu só fazer mais uma chamadinha aqui. Tá, a lista de presença baixando agora, daqui a pouco ele baixa também a geral. Bom, então, pessoal, tá liberado aí, tá? Vou parar a gravação também e se alguém quiser qualquer coisa, eu continuo aqui, é só me chamar, tá? Que eu respondo qualquer coisa, tirar dúvida, a parte lá dos exercícios, as tarefas de AV, se AV1, AV2, AVA1, AVA2, se tiver com dificuldade, só falar. Tá? Um abraço para todos e boa noite.